Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de focar hoje o nosso assunto sobre aquelas pessoas que começam bem em suas vidas, mas depois terminam mal. Isso é um grande problema, um enorme problema. Problema quase que de todas as pessoas. Começam muito bem, mas chega um determinado ponto, começam a se dar mal, começam a cair. E esse problema se deve ao fator chamado perseverança, insistência, fé consistente. Fé consistente. A pessoa tem que ter uma fé consistente. Assim como também o amor, tem que ter um amor consistente para manter o seu casamento. Não é verdade? Do contrário, não há casamento. Então, muitas pessoas começam bem. O casamento começa com festa. Todo casamento começa com festa. Todo mundo festeja, se alegra, bebe, come, etc. e tal. Mas só durante algum tempo. Depois, normalmente começa a desandar a coisa e começa a sair briga. E é um pega para capar, como diz o ditado popular. E eu queria falar exatamente sobre esse assunto, porque a Bíblia fala que a nossa salvação é como um prêmio, o prêmio maior. Então, para você alcançar a sua salvação eterna, você tem que dar tudo de si. Não pode dar uma parte. Você não pode tratar a sua salvação, a sua paz. Quando eu falo de salvação, eu estou incluindo a paz que a pessoa recebe. Por exemplo, eu tenho uma paz enorme, graças a Deus. Graças a Deus. Esther e eu temos uma paz enorme. Nós vivemos em harmonia. Por quê? Porque o Espírito do Altíssimo está em nós. E as pessoas, às vezes, fazem corpo mole com respeito às coisas futuras, com respeito às coisas eternas, com respeito à sua própria salvação. E aí, é claro, quando você relaxa na fé, a dúvida entra e arrasa, destrói qualquer pessoa, qualquer vida. Então, é sobre isso que nós queremos que você entenda. Veja só o que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus capítulo 12. Vamos ler. Ele diz assim: portanto, nós também, quer dizer, ele está se incluindo aí, pois que estamos rodeados
de uma grande nuvem de testemunhas. E isso é um fato, porque vocês têm visto testemunhos todo dia na Igreja Universal. 24 horas por dia nós colocamos testemunhos na televisão, rádio, na literatura, no cinema, enfim, nós temos uma nuvem de testemunhos. Deixemos, melhor dizendo, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vou ler outra vez. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o embaraço e deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja só, minha amiga e meu amigo, é interessante que o apóstolo Paulo foca aqui que, apesar de estarmos rodeados de tão grande nuvem de testemunho de cura, de libertação, de prosperidade, de casamento, reconstrução de lar, testemunho magnífico, cada um mais magnífico do que o outro. Quer dizer, esses testemunhos, o Espírito Santo nos dá para que nós mantenhamos a nossa chama, a chama da fé acesa, para que não venhamos cochilar na fé e nos deixar levar para os embaraços e também o pecado que nos rodeia, porque o pecado é um espírito, nós falamos sobre isso aqui. O pecado é um espírito, o espírito do pecado vive rodeando, ele vive rodeando, claro, se a pessoa está num ambiente saudável, um ambiente de fé, o espírito do pecado praticamente fica inutilizado. Mas quando a pessoa vai num ambiente de dúvida, num ambiente de prostituição, num ambiente de bebida, num ambiente de palavrão, num ambiente sujo, num ambiente de que ninguém é de ninguém, quando a pessoa está num ambiente que não é da fé, que é um ambiente de dúvida, é claro que o espírito do pecado entra e desgraça a vida da pessoa, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos ver um testemunho muito interessante que vai falar sobre isso. Mas voltando ao texto, por favor. O texto diz aí de embaraço. Deixemos todo o embaraço. Que embaraço é esse? Paulo fala que nós devemos deixar todo o embaraço. Que embaraço é esse? Bom, o embaraço que eu entendo são as ansiedades da vida. Você sabe que muitas pessoas começam bem na fé, são libertas disso, libertas daquilo, começam a ter uma presença de Deus, uma paz, um alívio dentro de suas almas e ficam muito bem. Porém, os embaraços, que são esses embaraços? É um namoro, sim ou não? É a cobiça, é o querer ser muito rico, é o querer se casar. Então, essas coisinhas que o diabo tem conhecimento, porque ele está rodeando o mundo, ele tem os seus espíritos que ficam pegando informações do que está atingindo mais o nosso íntimo. Se ele vê que nós somos muito vaidosos, então ele vai atacar a nossa vaidade. Ele vai sugerir coisas para que a nossa vaidade seja estimulada e nós venhamos nos entregar, nos render a essa vaidade.
Então são embaraços. Por exemplo, namoro. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, mas eu sou sozinho, eu sou solteiro, eu quero me casar. Tá certo você querer se casar, tá certo você querer namorar e se casar. O que não está certo é você ocupar a sua mente, é você deixar que essa necessidade sua venha embaraçar a sua fé, venha acorrentar a sua fé, venha neutralizar a sua fé, que são os seus pensamentos em relação a Deus, que é o que mais acontece. Quantas não têm sido as pessoas que, por causa de um casamento, deixam tudo, deixam inclusive Jesus. E o pior não é sair da igreja, porque sair da igreja, às vezes a pessoa está na igreja e não está, é ou não é? Às vezes ela é apenas um membro, um morto-vivo dentro da igreja. Está na igreja, está ali só o corpo, mas a mente está lá fora, é um zumbi da vida, isso que eu queria falar. Então a pessoa às vezes é um zumbi dentro da igreja. O pior é que a pessoa deixa a fé, ela deixa o ambiente de fé, o ambiente que nutre a sua fé, que nutre o seu espírito, que fala forte, resistente. Então a pessoa, a primeira coisa que ela faz quando está embaraçada ou está, digamos, embargada por um sentimento, por alguém, ela deixa a fé, ela deixa Jesus, ela deixa a ponte de comunicação com Deus, canal de ligação com Deus, e começa a se envolver com aquela criatura que ela entregou o seu coração. E aí, é claro, daí para penúria é um passo. E é isso que aconteceu com esse rapaz que você vai ouvir o testemunho. Muito interessante o testemunho dele. Eu acho que você deve prestar bastante atenção, pegar os detalhes, inclusive aumentar, se for possível, o volume do seu rádio para que você acompanhe bem de perto o seu relato. Vamos assisti-lo. Meu nome é Moisés Magalhães, eu tenho 48 anos, sou empresário da construção civil. Eu nasci num lar protestante e desde criança eu aprendi na escola dominical, os meus pais me levavam, muito amorosos os meus pais, me ensinaram o princípio da Bíblia, da fé, mas não era uma fé prática. Eu lembro que meu pai houve um desentendimento com o pastor na igreja que nós pertencíamos quando na infância, e ele parou de ser dizimista. E ele plantava feijão. E eu lembro que os ratos, uma multidão de ratos, destruía os pés de feijão, e veio uma enchente e derrubou toda a nossa casa. E não foi construída ao longo de um tempo. E ela se tornou um ninho de baratas. E eu tinha essa revolta dentro de mim. Como é que meus pais criam em um Deus que não tinha resultado? Criam na Bíblia. Então eu fiquei com raiva de Deus. Eu tinha raiva de Deus. Então quando me falava do nome de Jesus, eu tinha raiva do nome de Jesus. Eu lembro muito bem disso. Não é? E aí eu comecei a procurar outros caminhos. Comecei a me prostituir com 14 anos e me tornou um problema sério aquilo para mim. Porque ali agravou mais ainda a minha condição, porque eu comecei a me viciar com aquilo. Saí da Bahia, era meu sonho sair de lá, saí com 17 anos, fui para Minas, Montes Claros, e cheguei lá, mais problemas ainda, porque fui morar com meus irmãos e as brigas eram constantes, e eu tinha vários desses problemas de revolta, de ódio, mágoa, não sabia como sair, era humilhado pelos meus parentes. Eu cheguei a um ponto de pegar uma arma que o namorado da minha irmã tinha emprestado. Eu lembro até hoje, era um revólver 22, e eu peguei essa arma, coloquei na minha cabeça porque eu queria cometer suicídio. Eu tinha 18 anos e houve uma oportunidade para mim. Eu vi uns jovens que
estavam fazendo uma evangelização em uma praça, e eles estavam cantando hinos e assim, e aquilo me tocou, e eu voltei para casa. E eu falei com Deus com toda a minha sinceridade, eu falei com ele, olha, eu falei com Deus assim, olha, eu não te conheço, eu conheço a Bíblia. Se você existe mesmo, se Deus existe, então me toca, porque eu quero ser tocado, eu quero te conhecer. Eu fui orar, eu ajoelhei e fui orar. Eu nem falei a palavra é Deus, não cheguei nem ao U da palavra. Eu fui realmente tomado por uma força, por uma alegria tão grande dentro de mim que parecia que borbulhava dentro de mim, uma paz e ao mesmo tempo uma tristeza, porque eu me arrependi de todas as coisas erradas que eu tinha feito. E eu senti uma alegria, uma vontade de viver, de amar. Eu tive um encontro com Deus ali. Eu tinha 18 anos, foi algo maravilhoso, mudou a minha vida. Antes e depois eu não era a mesma pessoa. Isso tudo estava frequentando a igreja presbiteriana. Eu comecei a evangelizar, aí frequentar a igreja presbiteriana, comecei a evangelizar, ajudar outras pessoas. E eu fui até falar com o pastor que eu tinha recebido essa força, né? Comecei a ler a Bíblia, entendia, as letras saltavam para mim, era um entendimento, eu lia a Bíblia todos os dias, larguei tudo que era errado. O pastor falou para mim que aquela emoção que eu tive, que ele colocou como emoção, era um pai de santo, também podia ter recebido, né? Ou recebia, era a mesma coisa que ele comparou. E depois eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar, a lutar, mas fui me afastando, fui me esfriando, comecei a me envolver na igreja com tradições e assisti uma fita pornográfica. E eu desde criança tinha sonho de casar com uma japonesa, com uma descendente de japoneses, né? E vi um anúncio no jornal de uma japonesa e me alimentei aquele desejo e fui e me prostituí com essa moça, uma garota de programa. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque quando eu acabei de me prostituir com ela, ela limpou a maquiagem. Ela não era japonesa, coisíssima nenhuma. Era uma moça maquiada. E eu fui enganado. E o pior é que quando eu saí daquele quarto, entrou dentro de mim uma treva tão grande, porque eu lembro que eu entrei no metrô, o metrô estava escuro, e olha que tinha lâmpadas, mas algo tomou meu corpo. Então, eu pedia perdão a Deus, ia na igreja evangélica, na presbiteriana, pedia perdão e caía de novo. E aí se tornou um círculo vicioso. E dentro daquela loucura toda de ir para a igreja, até querer fazer seminário, e eles me chamaram até para ser pastor. E eu fui para o seminário, fazer seminário. Mas eu caía. Um dia eu perguntei para Deus mesmo, andando na rua, perguntei para ele, onde prega a tua palavra verdadeiramente? Fala comigo, me ajuda, porque eu ouvi uma voz, eu me lembro nitidamente, vai na Universal. Uma voz eu ouvi do meu lado direito, no meu ouvido, falou, vai na Universal. E olha que eu não gostava da Universal, odiava, falava mal. E vim na Universal. E eu tinha feito 7 dias de oração e jejum lá na igreja, não aconteceu nada. Eu cheguei na Universal com os problemas financeiros. Eu falei com o pastor fez uma oração, determinou, e os produtos que eu vendi, arrebentou de vender. Aí eu falei, não é aqui mesmo, porque o meu problema é financeiro. E eu comecei a ver Deus me abençoar, mas eu não tinha dentro de mim ainda me libertado, eu não sabia. Mas eu comecei a ir para a igreja. Comecei a ir e fui, e por essa questão... E como era muito ativo, evangelizava também, saía e comecei a me envolver no grupo de evangelização, fui levantado a colaborador, eu me prostituía, e vim na Universal, eu me prostituí, eu fui expulsar um demônio na Universal. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, o Espírito jogou minha mão para trás e falou, olha, ele não pode me tirar, ele não pode, e avançou para cima de mim para me pegar. Porque, em outras palavras, ele faz a minha vontade e partiu para cima. E aí o pastor, na hora, falou, não, rapaz, você não tem condições de ser, o que está acontecendo e tal. E eu não falei para ele, mas eu tinha acabado dias antes eu tinha me prostituído. E eu pensei o seguinte, eu tenho que me livrar dessa prostituição. Porque isso era um fardo para mim. E eu casei
pensando nisso, que se eu casasse, eu ia ter uma esposa única. E eu casei com esse pensamento, se eu casar eu vou me livrar da prostituição, vou ter uma pessoa. Mas não foi assim. Durante 5 anos eu consegui ser fiel, vindo na igreja, sendo dizimista. Deus me abençoou, fiz propósito de fé, usei a fé no altar. Deus me abriu portas que eu jamais imaginava, porque eu tinha uma mente de Fusca 66 e Ele me deu uma mente de Ferrari. Quem me deu foi o altar, quem me deu foi Deus, não foi eu não tinha esses pensamentos grandes. Eu comecei a fechar contratos, não era somente milionário, mas bilionário. Eu fechei um contrato e comecei a licenciar artista de televisão para trabalhar para mim. Então, na época, licenciei a Eliane, que na época trabalhava na Record, o Gugu Liberato. Montamos um planejamento, anunciamos no SBT, na Record na época, fechamos um pacote de mídia. O primeiro ano era para faturar 65 milhões de reais. Eu ganhava 25% daquilo. Era 65 milhões no primeiro ano, depois uns 120 milhões, depois 180, 240 e assim por diante. Mas o meu maior sonho que estava dentro de mim era: eu tenho que ganhar dinheiro para ter bastante mulheres. Não era nada de altar, nada, nem família, não pensava na minha família. Na época eu já tinha uma esposa e infelizmente foi isso que eu fiz. Quando o dinheiro entrou, eu queria ter um monte de mulher. Era o sonho. Alguns têm sonho de ter Ferrari, eu tinha o sonho de ter várias mulheres. Quando eu voltava para casa, encarava, porque assim, encarava a minha esposa na época, era a coisa mais terrível que tinha, porque a minha consciência me cobrava. Então era um conflito muito grande. Eu ia para a igreja, eu era dizimista, eu fazia oferta, mas eu não era íntegro. E com tudo isso, veio a falência. Eu comecei a perder as coisas, não fechava mais contrato. O casamento, eu dei as costas. Ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha vida. Houve a separação. Ela saiu de casa, já tinha um filho pequeno. Entrei em depressão, fiquei depressivo, totalmente com a vida destruída, paralisado dentro de casa, cheio de ódio, de vingança, querendo me vingar de tudo e de todos. E indo em psicólogo, indo em psiquiatra, comecei a tomar medicamento controlado. Tinha um irmão que me acompanhava, eu tinha alguns surtos, não é? A minha irmã, na época, tinha me prestado o dinheiro, todo o dinheiro que ela me prestou foi para usar em prostituição. Foi uma desgraça. Então, nessa paranoia toda, eu vim parar no Brás, perto da igreja. Já estava afastado da Universal, vim parar no Brás. E na Celso Garcia, eu ouvi uma voz, aquela mesma voz, falou para mim: cadê os seus amigos? Vai e volta que eu sou contigo. E aí eu voltei. Foi 31 de dezembro de 2007. Eu voltei. Eu me entreguei verdadeiramente ao Senhor Jesus, quebrado, destruído, sem amigos, sem ninguém, sem família, Eu só tinha uma porta aberta, que foi a Igreja Universal. E eu sou grato a Deus de todo o meu coração, porque foi ali na Igreja Universal, no Brás, que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus verdadeiramente, entreguei 100%. Deus não olhou para o meu passado, não olhou o que eu tinha feito. Ele olhou verdadeiramente que eu estava assim, sendo sincero. Eu lembro que antes de me batizar, eu me ajoelhei, falei com Deus: Deus, muda a minha vida. Eu estou te entregando de corpo, alma e espírito. Eu quero ter uma nova vida, eu me entrego a Ti. Eu vim com tanta sede, com tanta fé que o Senhor Jesus ia me aceitar. E Ele me aceitou. Eu me batizei. Quando eu saí da água, eu não saí mais o mesmo. Eu comecei nas reuniões a buscar o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. A primeiro sinal do enchimento do Espírito Santo, que eu fui liberto de tudo. Eu não tinha desejo mais nenhum, era algo impossível para mim. Até eu falava para mim é fácil fazer uma empresa de R$1 bilhão, porque eu fazia contas, mas é impossível eu ser liberto dessa situação, ter uma esposa, é impossível eu ser uma pessoa normal. No momento que eu fui batizado, o Espírito Santo me encheu de uma alegria, de uma paz, de uma certeza. Naquele momento que eu fui batizado, que eu fui sincero, que eu me entreguei verdadeiramente, o Espírito Santo me encheu. A minha vida não foi mais a mesma. Eu lembro
que o sol, eu olhava para o sol assim, o sol ele brilhava com um brilho que não era igual. Eu olhava as folhas, as flores, assim, não flores, mas as árvores, elas tinham um brilho diferente. Aquela fé, aquele amor pelas pessoas, amor por mim mesmo, amor por Deus, amor pelas pessoas, e a obediência voltou. Aquele momento eu fui cheio do Espírito Santo. Eu tenho exatamente mais de 10 anos na presença de Deus. Eu passei por várias lutas, tive batismo de fogo, passei por outras situações muito mais complicadas do que aquelas, que eu fui aprovado pela minha fé. E aí eu tinha um testemunho verdadeiro. Depois que Deus entrou na minha vida e organizou a minha vida, e eu me dediquei a buscar Deus, a colocar Deus, e não fui buscar mulher, porque eu tinha medo até de casar, eu tinha medo de entrar num relacionamento errado, porque uma vez eu já tinha um Espírito Santo, já estava feliz comigo mesmo, então eu não podia errar a segunda vez. E Deus me deu a direção: olha, se você quer sua esposa, ela está aqui no altar comigo, você vai ter que buscar aqui. E naquele final daquele ano, depois de um propósito de fé, eu conheci a minha esposa. E ele falou assim: olha, ela é igual você, de fé também, de sacrifício, uma pessoa obediente. E vai dar certo. Aí eu fui lá conhecer ela. Quando eu a vi, ela realmente tinha traços orientais, né? Eu sempre sonhei, mas acima de tudo uma mulher de Deus. A vida financeira, Deus nos deu ideia de abrir uma construtora, tivemos lutas, dificuldades no início, mas Deus nos deu planos grandes, ambiciosos, de crescimento, de construção de predial, nos capacitou. Então o Espírito Santo, ele nos capacita cada dia. Eu fico maravilhado porque esses pensamentos vêm de Deus mesmo. Eu dependo dele para eu respirar, para eu viver. Ele é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu amigo, é minha própria respiração, minha própria vida. O Espírito Santo, ele é tudo para mim. Um testemunho desse enche a nossa boca de riso, os nossos olhos de lágrimas. É difícil segurá-las pela grandeza, misericórdia, compaixão do Senhor Jesus Cristo. Você vê, minha amiga, meu amigo, ele só foi completo pelo Espírito Santo quando ele se entregou 100%. É a oferta. Lembra da oferta que nós temos falado? A oferta é a vida da pessoa. O que adianta você colocar dinheiro no altar, mas se você não coloca a sua vida no altar, não tem nada. Porque o Espírito Santo precisa de um vaso entregue, rendido, submetido a ele, para que ele possa encher. Essa é a realidade. Aprenda isso. Você quer o Espírito Santo? Primeiro você tem que dar. Tem que dar. E esse é um dos maiores embaraços na vida das pessoas. Elas querem receber, mas não querem dar. Primeiro elas querem receber, mas não querem dar. E Deus é o primeiro. Ele é o primeiro. Primeiro você tem que oferecer a sua vida para Ele. Não interessa se a sua vida está uma porcaria, não importa. Entregue essa porcaria para Ele, Ele vai mudar essa situação, desde que você entregue 100%. Graças a Deus. Quanta gente gasta o que tem e o que não tem, por um momento de glória, tentando ser alguém. Roupa nova, academia, boutique, cirurgia, deitando em qualquer cama, por dinheiro ou pela fama. Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só, que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó. E na escuridão profunda, onde tudo se acalma, vem a última pergunta: pra onde vai a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade?
você tem que responder. Pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder. Pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? Meu nome é Luciene, hoje eu sou advogada, pós-graduada, especialização em Direito Imobiliário. Eu sempre tive muito preconceito da Igreja Universal pela mídia. Sempre ouvi falar que a Igreja Universal, os pastores roubavam, faziam lavagem cerebral nas pessoas, as pessoas entravam na igreja e os pastores tomavam tudo. Eu nunca ouvi falar bem da igreja, eu nunca ouvi falar que ela libertava, que ela curava, que ela transformava a vida das pessoas. Pelo contrário, sempre ouvi falar que o papel do Bispo Macedo, ele era um charlatão. Ali ele aparece pregando para uma multidão. E eu falei, nunca vou colocar meus pés nessa igreja. Eu poderia ir em qualquer lugar. Eu não tinha fé nenhuma, não tinha religião nenhuma, mas eu sempre falava, nessa igreja eu nunca vou colocar meus pés. Justamente por causa disso, que eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal. E isso foi uma das coisas que me impediu de alcançar a mudança na minha vida. Eu passei tantos anos sofrendo, gemendo no mundo. Eu poderia ter evitado tanto sofrimento na minha vida, mas eu nunca alcancei. Eu lembro que um dia minha mãe me agrediu fisicamente, eu já era noiva, já estava para casar, e ela me agrediu fisicamente. Eu lembro que eu falei, as palavras que eu usei, eu falei, o Deus que o meu irmão acredita, o Deus que mudou a vida dele, se você existe, você vai mudar minha vida hoje, porque eu não aguento mais viver. Eu vou tirar minha vida. Eu nem sabia que na cidade onde eu morava, que eu sou do Nordeste, tinha Igreja Universal. Eu lembro que ao meio-dia foi o próprio Deus que me levou para ali. Ele ouviu a minha oração. Eu entrei e minha entrega foi muito rápida. Durante 7 meses eu me entreguei e decidi terminar esse noivado. E foi outro preconceito que eu sofri. Porque a minha mãe, a minha própria mãe, por odiar a igreja também, ela me expulsou de casa. Ela só colocou algumas peças de roupa na sacola e falou, você não está servindo o Bispo Macedo? Você não terminou o seu noivado por causa dele? Então agora vá lá. Vá ver se ele vai te acolher. A minha irmã, que já morava aqui em São Paulo, ficou sabendo da minha situação. Me trouxe para cá, para São Paulo. Aqui em São Paulo eu fui viver meu sonho, na fé. Consegui me formar. Hoje eu trabalho para mim, tenho meu escritório. Meu esposo casei com um homem maravilhoso, que comunga da mesma fé que a minha. Eu costumo falar que eu sou muito grata ao Bispo Macedo, porque se não fosse aquela igreja aberta ao meio-dia,
eu estaria morta, eu não estaria aqui. A igreja que eu tanto critiquei, que eu tanto julguei, um homem que eu falei tão mal, mesmo sem conhecer. Quantos não o Bispo Macedo não ouviu, assim como eu. Eu aprendi com ele que quando a gente ouve o não, é o estupim para dar força para a gente lutar. Porque eu ouvi o não. Quando eu falei que eu ia ser advogada, os meus próprios parentes falaram: imagina, você veio do Nordeste sem cultura, sem... É para quem tem dinheiro. Mesmo assim eu corri atrás, me formei, me pós-graduei. Hoje eu tenho uma vida completa. Eu desafio a quem estiver me vendo. Se você tem preconceito, se você tem medo, venha despido. Deixe seu preconceito de lado. Vá assistir esse filme. Nesse filme você vai ver a história desse homem. Esse filme vai te mostrar quem realmente é o Bispo Macedo. Eu não preciso estar aqui defendendo ele. Eu não preciso, porque a vida dele mostra. Agora é a hora de atacar. Ele viveu os sonhos dele para que eu viesse viver os meus sonhos. E se você assistir, você vai ver o outro lado da história que você nunca viu. Meu nome é Carla, eu tenho 25 anos, desde pequena sou da igreja. Durante a minha adolescência, eu era uma adolescente bem complexada, né? Muito tímida, me sentia inferior às pessoas. E pelos meus pais já serem da igreja, eu comecei a ver o trabalho que eles desenvolviam e comecei a achar bonito. Nisso, por eu ser já filha de obreiros, as pessoas começavam a me perguntar se eu já era batizada no Espírito Santo. Eu queria falar que eu era, mas naquela época eu ainda falava que não. Um tempo depois, com os meus 14 anos, foi que eu, numa reunião, o pastor estava cantando e aí na música eu conheci a letra, eu comecei a cantar também e foi quando ele disse para falar em línguas. E aí nisso ele falou assim, fala em línguas. E ele começou a falar, né? Só que aí nisso eu peguei e falei assim, na minha cabeça, vamos ver se eu consigo falar igual ele fala. E nisso foi onde entrou o engano. Lógico que ali eu até saí feliz, tal, toda aquela coisa. Falei pra minha mãe e tal. Mas não foi aquela coisa que as pessoas falam que na hora se sentem com vontade de sair pra contar pra todo mundo. Não foi aquela sensação que eu tive. Eu tentei imitar, né, o falar em línguas do pastor, e foi nisso que eu achei que eu tinha sido batizada, mas eu sabia que foi na tentativa de imitar ele falando, e nisso eu vim levando, achando que agora que eu já falei para minha mãe, vou ter que manter isso, e eu mantive esse engano comigo por muito tempo, durante alguns anos. Com esse engano eu cheguei a ocupar um cargo de liderança na igreja, só que eu sabia que eu estava enganando as pessoas, que eu estava me enganando, porque eu era muito mentirosa quando criança, adolescente, e eu vim sendo mentirosa. E nisso, já com vergonha, eu reconheci dentro de mim que eu precisava de ajuda, mas não foi fácil para mim chegar e falar, eu não sou nascida de Deus. Ainda mais porque eu já era, como posso falar, como com aquele cargo de liderança que a gente cria uma fama, né? Certa faminha, ela é de Deus, ela é isso, ela é filha do fulano e tal. Então a gente cria essa certa faminha dentro da igreja por trabalhar, por fazer, mas não é de verdade. Uns 2 meses depois que eu reconheci os meus erros, eu nasci de Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E desse eu tive certeza. Eu não precisei falar em línguas naquele dia, mas eu tive certeza que ele estava comigo. Veio uma força muito grande, eu tive uma paz que eu nunca tive em toda a minha vida. A alegria foi enorme. Desse dia, assim, eu tive vontade de ganhar almas, de falar para as pessoas o que Deus fazia. Quando acontece uma situação que você sabe que pode te prejudicar por falar a verdade, e antes eu pegava e dava para trás, fazia aquilo que não fosse para me prejudicar.
Mas depois que eu tive o Espírito Santo, tudo mudou. Não era mais assim. Eu ia com sinceridade, eu fazia as coisas com verdade, já não era mais eu fazendo. Tinham coisas que eu não reconhecia de mim mesma, porque eu vi que o próprio Espírito Santo agia em mim. E nisso eu comecei a ver os frutos que eu não via antes. Eu comecei a ter a alegria, comecei a ter a paz, ter o domínio próprio. Eu passei a ter fé, era uma coisa que eu não tinha também. Eu passei a ter fé. Eu comecei a andar na verdade, na sinceridade. Foi algo muito glorioso. O amor que Deus tem por nós, ele não que ele espera, mas ele não te olha como as pessoas te olham. O amor dele é incrível, ele te ama incondicionalmente e ele fica ali com você o tempo inteiro, falando com você o tempo inteiro. Quando você pode estar se sentindo triste, pode estar se sentindo para baixo, mas ele está ali, ele te dá uma palavra, não precisa vir uma pessoa para te falar alguma coisa, ele fala com você. É algo incrível, o amor de Deus é incondicional e é para mim que representa o Espírito Santo, o amor. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. Estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor tem
A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Através desta oração, ofereço ao Senhor este meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu por mim, o meu Jesus. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento e pedimos que o Senhor venha ao encontro daqueles que nos ouvem, nos assistem, que veem essa programação, em especial aqueles que estão no fundo do poço, aqueles que estão vivendo a vida do lado avesso, aqueles que estão desejando a morte, aqueles que dizem: eu não tenho ninguém por mim. Então eu peço por essas pessoas, meu Pai, que o Senhor já disse através dos teus servos no passado: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, meu Senhor, eu oro pelas pessoas perdidas, caídas, prostradas, desanimadas, entristecidas, abatidas, as pessoas que estão por aí vivendo por viver. Ó, meu Pai, estende a tua mão para essa criatura que neste instante, neste exato momento, está em prantos, desesperada, ou que está pensando em dar cabo da sua vida. Há pessoas que devem estar dizendo: puxa, eu vou participar desta oração, mas se não acontecer alguma coisa, eu vou acabar com a minha vida. Então, meu Pai, nós não temos tempo a perder, o Senhor não tem tempo a perder. Eu peço, estende a tua mão para tocar nessa criatura, para fazer com que ela venha te conhecer, com que ela venha experimentar o teu grandioso poder, para que ela venha ser mais uma testemunha dentre as milhões de testemunhos que nós temos levado ao ar para o mundo. Faça isso, meu Pai, para que o teu nome seja engrandecido, glorificado, exaltado e magnificado. Eu peço também que o Senhor abençoe esta água, este copo com água, essa garrafa com água, para que quando dela bebermos, então haja uma cura interior, seja a cura física, seja a cura espiritual, emocional, que aconteça algo novo na vida dessa criatura, em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus também, minha amiga e meu amigo, você que está doente, você que está enfermo, você que está condenado à morte,
que está com câncer, que está com uma doença incurável. O Deus que nós invocamos não é um Deus que cura a gripe, e não é um Deus que cura apenas simples resfriado, não. Ele é o Deus que ressuscita os mortos, e ressuscita os mortos com a palavra dele. Apenas com a palavra. Então, aí onde você está, seja livre, seja curada, seja liberto desse espírito do suicídio, desse espírito de morte, seja liberto dessa miséria, dessa pobreza, dessa desgraça, dessa vida infortúnia que você tem vivido até aqui. Seja livre agora, pelo nome, pela palavra, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus, e beba água conosco, em nome do Senhor Jesus. As vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi, e o Senhor perdoou, pelas vezes que me entristeci, e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei, e o Senhor enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi, e o Senhor relevou, nos momentos em que eu me afastei, e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí, e o Senhor me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter certeza que a liberdade pode existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá força de humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir, por vir comigo no meu caminho, e nesse instante estar aqui, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações.
Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. É engraçado, minha amiga. É só uma questão de... Não é questão nem de, assim, de sentir ou deixar de sentir. Mas é uma questão de fé. Pura, simples. E é uma fé inteligente. Por quê? Porque se pela palavra de Deus veio à existência tudo que nós temos nesse mundo, imagine quando você agarra essa palavra, quando você absorve essa palavra, quando você bebe dessa palavra, o que não será a sua vida? Porque quando Deus disse, haja luz, a luz aconteceu. Quando ele disse, haja porção seca, e aconteceu a terra. E Deus foi falando e foi acontecendo. Quando você entende essa palavra, bebe dessa palavra e aplica essa palavra na sua vida pessoal, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos, na sua vida sentimental, quando você aplica essa palavra na sua vida, então, minha amiga, não tem como não arrebentar. Não tem como não arrebentar, porque é a palavra de Deus. Não há quem possa resistir, não há quem e nem o que possa resistir à palavra de Deus. Por isso Jesus disse, está escrito. Está escrito. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Então, minha amiga, nesta quarta-feira, o estudo da palavra, meditação na palavra de Deus em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Agora, traga a sua Bíblia. Por favor, traga a sua Bíblia para que você possa meditar conosco e receber do Espírito dela, que é o Espírito Santo. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço.